Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Meu nome é Marcel, da Eventials. Eu estou aqui hoje para realizar esse que é o terceiro webinar da Eventials, do calendário Impulsione, que é um calendário de webinars que vai fazer um bate-papo com profissionais da área para fazer um overview na área de realização e organização de eventos. E hoje eu conto com a presença do ilustre José Ricardo Noronha. Olá, José, tudo bom? E aí, Marcel, obrigado pelo convite, cara. Prazer gigantesco estar aqui, cara. Obrigado mesmo. E obrigado a cada um de vocês que nos honram com a presença. Vai ser uma honra poder lhes ajudar um pouquinho. Essa é a nossa missão aqui hoje, tá certo, Marcel? Bacana. Legal. Nós que agradecemos aí. E para quem não conhece o José Ricardo Noronha, ele é um profissional que veio da área de vendas, que ele atua como palestrante, consultor também, escritor. Que mais, Zé? Conta pra gente o que mais que você faz. Cara, boa pergunta. Primeira coisa, eu sou vendedor, amo vender. Os últimos 16 anos da minha vida me dediquei de corpo, alma, mente, coração, enfim, com tudo ao mundo das vendas. Então eu quero que você guarde isso. Eu sou palestrante profissional também, mas eu sou vendedor. Sou vendedor, fui ao longo dos últimos 15 anos executivo de empresas multinacionais, todas elas líderes em seus respectivos mercados e todas elas ligadas ao mercado de educação, especificamente no mercado de inglês. Então, enfim, esse é um pouquinho, rapidinho, da minha história aí, Marcel. Legal, Zé, conta então pra gente como foi o início da sua carreira, lá atrás. Vamos voltar lá pra trás. Tá legal. Ainda não como palestrante, né? Ainda não como palestrante, legal, desde o início ótimo. ali. Tá bom, eu sou de São João do Boa Vista, sou caipira, na verdade, vocês vão sentir pelo meu sotaque caipira. Saí de São João, faço 42 anos na semana que vem, com 17 anos, com o sonho de ser CEO de empresa. Enfim, comecei a trabalhar numa empresa, a empresa passou por vários problemas, acabou quebrando, enfim. Virei vendedor, como muito vendedor vira absolutamente por acaso. Passei muita dificuldade na vida e de representante comercial, Marcel, virei vendedor, depois de vendedor virei gerente de vendas, de gerente de vendas virei diretor de vendas e depois virei diretor-geral de uma empresa que eu comandei até o ano passado, que faz parte de um dos maiores grupos, se eu puder aqui compartilhar. Claro. É uma empresa que hoje faz parte do grupo Pearson, a empresa chama-se Global English, onde junto com uma equipe mega talentosa, super talentosa, que eu liderava e atuava também como vendedor, nós levamos a nossa operação, a maior operação da empresa no mundo inteiro. Mas sempre vendendo, é o que eu gosto de fazer. Legal. E ajudar as pessoas a melhorarem através do incrível poder transformador da educação. E Zé, como que foi o seu início na área de vendas? Por que vendas? Como que chegou nessa área? Cara, foi o que eu te falei, foi por acaso, assim, sabe? Eu tava quebradaço, assim. Surgiu um grande amigo meu, um dos meus maiores amigos, assim, padrinho de uma das minhas filhas, na verdade, falou: Zé, você está passando tanta dificuldade, vem aqui trabalhar comigo, você tem traquejo, você gosta, enfim, vem trabalhar aqui comigo. Comecei a ajudá-lo e naquele momento, Marcel, desde o primeiro momento, dos meus primeiros contatos com a área de vendas, foi sensacional, porque vendas é um presente. Eu acredito que vendas é um grande presente de Deus, porque você aprende todo dia, você precisa dominar uma série de áreas. Vendas, embora não tenha faculdade, que é uma falha gigantesca do mercado, né? É uma área que você precisa entender de economia, de administração, de psicologia, precisa entender, é uma área que exige do grande profissional, do bom profissional, multidisciplinaridade, que é você dominar várias áreas do conhecimento para que você consiga, na verdade, fazer a diferença na vida das pessoas, que para mim vender é isso. Vender é ajudar, vender é servir, vender é ajudar as pessoas. Então, rapidinho também é um pouquinho de como rolou a história de vendas aí. E da área de vendas, você comentou que você assumiu a direção de uma empresa do porte da Pearson, que você falou agora. Como que você fez essa transição? Legal, eu nunca deixei de vender. A Global English é uma empresa do grupo Pearson, que recentemente comprou a Wizard aqui no Brasil, numa das maiores operações já realizadas no Brasil. Eu tocava, na verdade, uma empresa que a gente era e eles são ainda especialistas, líderes no mercado específico, que é o mercado de inglês online para empresas, mas, de novo, isso é muito importante. Embora eu estivesse na gestão, até por ser uma empresa de pequeno porte, eu atuava diretamente nas vendas também. Eu nunca deixei de vender, porque se eu me distanciasse muito das vendas também, isso para mim seria um problema muito grande, porque eu gosto de vender, Marcel, eu gosto de vender, e o mais importante que eu quero aqui compartilhar com você é meu compromisso diante de você hoje. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu acredito muito no enorme poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas, de transformar a sociedade e de criar gerações futuras muito melhor preparadas. É para isso que eu vim ao mundo, essa é a minha missão.
Legal. E até aí, até esse momento, qual que era o contato que você tinha tido com o mundo da palestra? Ah, cara, que pergunta sensacional. Pergunta muito bacana. Muito bacana. É assim, quando eu comecei já a vender bem aqui em São Paulo, eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de estudar. Ganhei essa característica de estudioso ao longo dos anos. Quanto mais você estuda, mais você ganha o gosto por aquilo. Uhum. E eu queria, Marcel, sempre apreciei muito os educadores, os grandes palestrantes e tal. E eu vou te dizer uma coisa meio maluca aqui. Há uns 20 anos, mais ou menos, um pouco depois que eu vim para São Paulo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria me transformar em palestrante, em educador, e que eu queria ser, na verdade, uma pessoa que iria fazer a diferença positiva na vida de muita gente. Essa é a minha primeira grande dica. Você tem que pegar algo que você é verdadeiramente apaixonado, verdadeiramente apaixonada por fazer, e colocar esse sentido, esse propósito, essa missão de existência que é ajudar as pessoas. Que muita gente entra nesse mundo de palestras, eu quero virar palestrante porque eu quero ganhar muito dinheiro. Cara, dinheiro é importante, adoro ganhar dinheiro também, mas eu sempre queria muito ajudar. E há 20 anos eu comecei a me preparar para aquilo. Falei, cara, Deus vai me ajudar, eu vou estudar bastante, espero ter sucesso em vendas para que um dia eu tenha a competência e a oportunidade de compartilhar os meus dons, os meus conhecimentos, o meu talento como vendedor com o mundo. Então me preparei muito para isso, cara. Me preparei mesmo antes de me desligar da Global English. Nos últimos 4, 5 anos eu já fazia muita palestra profissional, que é uma outra dica importante. Se você quer se dedicar ao mundo das palestras, mas ainda não tem a certeza de que ela sozinha é uma carreira muito difícil, que requer muito trabalho, você vai trabalhar 12, 14, muitos dias 16 horas, fica longe de casa, voa para cá, voa para lá, até chegar a esse perfil, a essa oportunidade, a esse momento de carreira, tem muito chão. Então, uma dica de ouro que eu quero te dar, se você conseguir conciliar o seu emprego atual com a carreira de palestrante como algo paralelo, vai requerer muito ânimo, muito entusiasmo, muita motivação que você tem que trabalhar, entregar resultado nas empresas que você hoje trabalha, e você vai ter também que tomar muito cuidado em criar uma marca que te possibilite você se transformar em palestrante. Então, outra dica de ouro aí, ó. Se você quer se transformar em palestrante, mas ainda não se sente devidamente preparado, não tem a certeza de que esta carreira vai lhe dar o retorno financeiro que lhe dê o conforto que hoje você tem sendo um empregado, espera um pouco, começa a palestrar, mesmo que seja palestra de graça, para que você ganhe envergadura de palco, para que você ganhe fãs, para que você ganhe visibilidade e para que você construa a sua marca pessoal. Mas é isso, Marcelo. E o que você preparou? Vamos pensar no todo, na sua vida pessoal, na profissional, o que você preparou para estar falando assim, não, vou mudar, virar a chave, agora eu sou palestrante? São duas coisas. Tem um quê de preparação muito forte. Eu acredito que tem uma frase do Benjamin Franklin que é sensacional, né? Que a falha na preparação é a preparação para a falha, né? Então eu acredito muito que o sujeito, o palestrante, o profissional em qualquer área bem preparado, ele tem muito mais chance de ter sucesso. Sempre me preparei muito, estudei muito, é outra coisa importante. Não acredite que sozinho você vai fazer tanto sucesso. Tenha a humildade de sempre absorver conhecimento dos outros, não emule, não imite o comportamento dos outros. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, passei muita dificuldade na vida, muita dificuldade, muita, não tenho vergonha de dizer. E a venda me propiciou a retomada da minha vida, ter sucesso, ter dinheiro, ter, enfim, uma vida digna, uma vida honrada. Foi quando eu encontrei os primeiros tópicos para compartilhar isso. Então, as minhas primeiras palestras, as minhas palestras mais requisitadas pelo mercado, graças a Deus hoje eu estou muito bem posicionado entre os palestrantes mais conhecidos e mais requisitados, especialmente em vendas no Brasil. Eu fiz essa união entre técnicas de vendas e o aspecto motivacional, o aspecto ligado à superação, a usar o que você aprendeu nos momentos em que você caiu, nos momentos de queda, tudo aquilo que você aprendeu, e compartilhar isso, que é outra dica de ouro. Você tem que saber contar história. A minha história é legal, mas ela tem que ter relevância para o outro. É outro ponto que você tem que enxergar. Então eu peguei a minha história, que é uma história muito bonita, a minha história junto com a minha esposa, a nossa caída e a nossa subida, e criei, na verdade, uma palestra que mescla conhecimento técnico com o aspecto motivacional, com o aspecto da superação. Então,
tem muito de preparação, que é o primeiro elemento. O segundo elemento, cara, é destino. Eu não esperava passar tanta dificuldade na vida e nunca imaginei que eu fosse... A minha história de superação, a minha história, o meu renascimento, ainda que seja meio clichêzão isso de falar de fênix, tal, mas o meu renascimento me ajudou muito a compartilhar com as pessoas para que elas evitem os mesmos problemas que eu tive. Legal. Zé, vou aproveitar, estou vendo que tem bastante interação no chat aqui. Quem quiser perguntar, só botar a pergunta aqui no chat com a hashtag, que a gente responde aqui para vocês ao vivo. Zé, e a parte da preparação da retórica, da oratória, do improviso, como que você foi atrás disso? Como você aprendeu? Como que foi? Legal. Preparação, 3 dicas de ouro. A primeira, anota aí, se você tiver com um caderninho na sua frente. Primeiro é preparação. Notou? Segundo, preparação. Notou também? Terceiro, preparação. Cara, é muita preparação. Desculpa a brincadeira, mas é muita preparação. E preparação em que aspecto? Na verdade, é muito importante, antes de você se lançar profissionalmente como palestrante, de novo, como tudo na vida, né? Aristóteles já dizia que você tem que... A prática, quando você pratica muito, ela tem que se transformar em um hábito da sua vida, né? Então, é muito importante que você pratique. Falando em oratória, por exemplo, né? Que você pratique com seus amigos, com seus familiares, na sua área específica, se você trabalha em uma empresa, sempre que tiver uma oportunidade de liderar um treinamento, todos nós temos grandes dons, grandes talentos e grandes conhecimentos. É primeiro o teu papel, descobrir os teus dons, os teus talentos, o teu conhecimento e entender se isso está verdadeiramente ligado à sua paixão. Tem que ser algo que você verdadeiramente tenha paixão. Daí, se coloque à disposição para liderar aquela palestra, para liderar aquele curso. E muito importante, peça feedback. Você vai tomar pancada pra caramba, mesmo depois que você já tiver com muita palestra feita, você vai ver que você mesmo tem que ter um senso crítico muito importante, falar, puxa, errei ali, cara. E peça para as pessoas te ajudarem, o que você gostou? A gente tem a tendência, todo mundo gosta de ouvir elogio, mas esteja muito atento com os ouvidos absolutamente conectados, com as críticas, com as sugestões, com o trabalho que as pessoas vão dedicar a te ajudar a te construir. Então, oratória, construir um bom discurso passa por muita prática, desenhe um roteiro. Antes de criar, antes de sair falando, antes de falar, de fazer a palestra propriamente dita, crie um roteiro no papel. E o roteiro, ela tem que ser, como o roteiro de um filme, tem que ter toda a riqueza de um filme, com um começo muito forte, onde você já atrai a atenção, você segura a atenção das pessoas. O meio tem um recheio importante, que é onde você conta todo o enredo da história, e um final matador. Guarde isso. Começo e finais matadores, e o recheio também tem que ter muita substância. Fuja desses aspectos única e exclusivamente motivacionais. Tem que ter conteúdo. O casamento de ouro para você ser um palestrante, para você ser uma palestrante de sucesso, tem que ter um profundo conhecimento teórico sobre a área que você domina, muita prática. O ideal é que você tenha muita prática. Se você não tiver, pesquise, absorva todo o conhecimento que tem na sua área específica. E terceiro, paixão. Paixão por ajudar, paixão por servir as pessoas, paixão por servir a sociedade. Se você unir esses 3 e fizer com entusiasmo, deixar que o seu corpo fale, que é outro aspecto muito importante, sucesso deve acontecer com muito mais facilidade. Legal. Zé, teve uma pergunta aqui no chat do Ronildo. Ele falou o seguinte, que palestrantes iniciantes têm dificuldade de realizar palestra porque a dificuldade de atrair o público. Verdade. E ele falou o seguinte, ele quer saber quais são as maiores dificuldades no início para você conseguir montar uma agenda de palestras, de você conseguir se tornar conhecido. Essa é a pergunta dele. Puxa, Ronildo, que pergunta sensacional. E não é só no começo não, meu amigo. Eu posso te dizer que eu já faço muita palestra e tenho a grata satisfação e honra de ter dentro do meu hall de grandes amigos alguns dos maiores palestrantes nacionais, né? A primeira coisa, Ronildo, é você precisa criar a tua imagem de confiança, credibilidade e reputação. Guarda isso. Confiança, credibilidade, reputação. Como é que você faz isso? Use o incrível poder das redes sociais, use de forma inteligente o Facebook, crie um blog. É muito legal você criar um blog, porque o blog te dá visibilidade. E guarde essa dica de ouro que eu vou lhe dar, Ronildo. Dê conteúdo de graça. O tempo todo dê conteúdo de graça, porque é assim que você constrói a sua confiança, a sua credibilidade diante do mercado. Que seja você dar alguns teasers, alguns vídeos pequenos, onde você compartilha o seu conhecimento de graça com o mundo. Por quê? A lógica, que aqui a gente tem muito pouco tempo, né, Marcel?
Mas a lógica, Ronildo, a lógica é, quando você dá conteúdo de qualidade de graça para as pessoas, incluindo aí as pessoas que podem lhe contratar, que fazem parte do seu público-alvo, que também você tem que desenhar certinho quem é o público-alvo que você pretende atingir, a lógica, é até inconsciente isso, a pessoa que te olha fala assim, uau, olha quanta informação de graça que o Ronildo tá me dando, né? O cara é fera, o cara é campeão. Você imagina se eu pagar esse cara o tanto de informação que ele não vai me dar. Então, é trabalhoso, viu, Ronildo, e todos vocês que nos honram aqui hoje nesse webinar. É trabalhoso pra caramba, cara. Muito trabalhoso. Você vai tem que ter a disciplina de criar uns 2, 3 posts por semana dentro da sua área de expertise, dentro da área que você é apaixonado. Cria esse blog, se você está com pouca grana, mesmo para quem tem um pouquinho mais de grana, o WordPress. O WordPress é gratuito, é muito legal e faz as devidas conexões, Facebook, WordPress, Instagram e assim por diante. Daí você começa a construir a tua credibilidade, cria uma base de dados bacana com e-mails, de repente você cria uma estratégia de dar alguma coisa de graça, dar um e-book, mediante a contrapartida da pessoa dar o e-mail para você. Tem um monte de técnica legal, mas eu espero poder ter te ajudado aqui. Bom, bem legal, Zé. Agora a Lucília pergunta o seguinte, o que fazer para conter a ansiedade e o nervosismo? Se bobear é a Lucília que eu trabalhei com ela. Pergunta para ela. Você é, Lucília? Responde aqui no chat. Lucília, prazer em falar com você. Se você é ou não é, prazer em falar aqui com você. Lucília, a ansiedade é bacana. Eu vou te dizer que a ansiedade está muito ligada a um conceito de humildade, né? E humildade vem do humus, né? A gente é ser humano. Eu acho que quando a gente perde a humildade, muita gente me pergunta quando eu vou fazer essas palestras gigantescas nessas multinacionais e mesmo nas maiores empresas nacionais, Zé, você não fica nervoso? Cara, eu fico mega nervoso, cara, antes de entrar, dou uma olhada no teatro, dou uma olhada... outro dia eu fiz uma palestra no Transamérica para quase 2.000 pessoas, a mão treme. Mas como é que você controla a ansiedade? Treina muito, treina muito. Tem uma reunião de briefing, isso é outra dica de ouro. Outra dica de ouro. Pelo amor de Deus, tenta sempre, por mais famoso que você venha a ser um dia, dê atenção plena ao seu cliente e faça a melhor reunião de briefing que você puder. Quem não entende o que é briefing é você se reunir com o cliente, entender quais são os objetivos específicos que ele tem para aquele evento, para aquela palestra, quais são os issues que a gente chama em inglês, né? Quais são os desafios, os problemas que aquela empresa enfrenta e quais são as principais mensagens que você vai usar ao longo da sua palestra para ajudar aquela empresa a atingir o objetivo estratégico dela. Então, quanto melhor for essa preparação, você reduz sensivelmente a ansiedade e mais você tem a possibilidade de se conectar com a sua audiência. Por quê? Você está falando a língua deles. Você está falando exatamente qual é o objetivo, qual é o desafio, qual é o problema que aquela empresa enfrenta. De novo, preparação. Muito legal. Não é a Lucília não que você está se referindo aqui. Um beijo para você também, Lucília, mas não faz. Eu tenho uma Lucília que falou que ia participar, que trabalhou comigo. O pessoal concordou com você aqui, o Thiago concordou sobre o compartilhamento de informações, de blogs, artigos e palestras. E aqui o Lucas perguntou o seguinte, se esses posts que são feitos no blog, se você normalmente faz eles autoria própria ou você utiliza posts de terceiros e faz um remake ali, como que... Boa pergunta, boa pergunta. Eu particularmente vou falar a minha estratégia pessoal. Eu gosto de escrever, amo escrever, inclusive eu já tenho um livro chamado Vendedores Vencedores. Se vocês tiverem interesse, depois vocês entram lá no meu Facebook, curte a minha fanpage, faz o download gratuito do livro. A estratégia, tá vendo? Tem estratégia e tem missão também envolvido de verdadeiramente. Eu ganhei muita coisa da vida e decidi dar um livro de graça para os milhões de vendedores no Brasil inteiro. Como eu gosto de escrever, tenho certa facilidade em escrever, eu gosto mais de ter os meus posts. Mas sempre que possível, até no começo, quando você ainda não tem todo o traquejo da escrita, de criar, na verdade, os posts que têm a possibilidade de serem os mais lidos, tá certo? Use artigos diversos. Pelo amor de Deus, não esquece de dar crédito, de dar o link, não se aproprie de conteúdos alheios. Isso acontece muito no mercado e no mercado de palestras é incrivelmente comum isso acontecer. Você cria uma palestra, a pessoa gosta da tua palestra, de repente você vê alguém replicando ela. Qual que é o problema disso? O problema, primeiro, que você não gera legitimidade. As pessoas vão enxergar que aquilo não sai do seu coração, não sai da sua alma. Em palestra, coração e alma falam alto, viu, gente?
Coração e alma falam alto em palestra. Você pode ter o melhor discurso do mundo, mas se as pessoas não entenderem que você está ali de corpo, alma, mente e coração conectada com elas, a tua mensagem não prospera. Então a minha estratégia é mais usar os meus textos, mas sempre que eu pego um artigo e faço uma remodelagem, eu dou crédito. Mais uma vez a Local Web, mais uma vez a Eventuals nos brinda com informações preciosas de como se posicionar, como criar um posicionamento estratégico poderoso para se transformar em palestrante de sucesso. Alguma coisa do gênero. Tá? Importante dica, importante dica. Legal. Agora, dos palestrantes profissionais que você analisava, olhava, observava antes de se tornar um, quais foram as suas referências? Que legal, ótima pergunta, cara. Eu falei para vocês, eu sou de São João da Boa Vista, né? Eu sempre li muito, né? Sempre gostei muito de ler. Quando eu quebrei, uma história legal, assim, quando eu quebrei, eu comecei a ler um livro lá atrás, né? Que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que é um fenômeno, um best-seller, o filme dele, Até que a Sorte Nos Separe, já está na segunda versão. Ele, por exemplo, é um cara sensacional, e hoje ele é meu amigão, meu amigo, um cara que me ajudou a mudar de vida, enfim, porque eu segui os conselhos que ele deu, as dicas que ele deu. Gustavo Cerbasi é um. Christian Barbosa, que é o maior especialista em gerenciamento do tempo no Brasil, a gente é parceiro num outro projeto chamado E-Produtivo. Robert Wong, que é meu amigão também, meu brother, que é um palestrante, cara, sensacional. Robert Wong, que foi considerado o maior headhunter brasileiro de todos os tempos. Eugênio Mussac, cara, só gente muito fera, assim, todos eles são meus amigões, assim, sabe? E não vou mentir, eu sempre disse isso para eles, vocês são para mim, eu não emulo, não os imito. Eles são fonte de inspiração para mim. Falo, cara, olha o quanto esses caras manjam. E a facilidade, a didática, a forma com que eles se apresentam e a forma com que eles conquistaram esse séquito, essa legião de grandes fãs que eles têm, que é o teu papel, hein? Teu papel não é ter cliente, é ter fã. Zé, qual que é a diferença entre cliente e fã? Muito rápido, que é uma das palestras que a gente vai vender aqui. Cliente não te vende, viu? Guarda isso. Fã te vende. Sabe quanto que ele cobra para te vender? Absolutamente nada. Então você tem que ter um séquito de fãs. Então crie fãs. Mas aqui 4 referências boas. Cerbasi, Christian, Wong e o Mussac. Perfeito. E agora vamos falar de evento. E os eventos que você olhava e falava assim, não, esse evento é o Hall da Fama, eu quero estar aí. É um evento que se um dia eu tiver, eu vou olhar para, meu Deus, cheguei aonde eu queria. Eu me especializei, né? Eu sou especialista em vendas corporativas, né? Em inglês a gente chama isso de B2B, né? Business to business. E sempre, Marcel, eu tinha uma vontade, assim, falava assim, cara, você imagina o dia que eu começar, que eu já estiver lá fazendo bastante palestra, que eu puder ajudar empresas de gigantesco porte, né? Cara, então, boa parte desses sonhos, eu tenho sonho grande, eu sempre acredito que tem que sonhar grande. Mas, cara, já fiz palestra na Sadia, na Perdigão, na Oracle, e só empresas gigantescas, assim, sabe? Muitas delas ser aplaudido de pé, que você vê que a tua mensagem é contundente, bacana, vai fazer a diferença na vida delas. Então, para mim, o Olimpo era fazer palestras, era não, pelo amor de Deus, senão as empresas param de me contratar. Era e é fazer esses eventos para empresas, não só empresas gigantescas que te traz muito conhecimento, muita visibilidade, mas empresas que têm na sua essência, no seu DNA, essa vontade de fazer a diferença positiva no mundo. Bacana. Vou voltar para o chat aqui, o Ronildo perguntou aqui, qual que é o tempo, para quem está iniciando, qual que é o tempo para fazer uma palestra de duração, para quem está no começo, ideal? Ronildo, ótimo, cara. Vou te dar uma dica legal, vou até te dar um livro bacana para você ler. O livro se chama Faça como Steve Jobs. Faça como Steve Jobs, do Carmine Gallo. Não só para você, mas todos os que aqui nos assistem. Lá o Carmine Gallo, que é um dos maiores especialistas, ele acabou de lançar agora nos Estados Unidos, para onde eu vou agora, e vou comprar o livro lá nos Estados Unidos, que é um livro chamado Talk Like TED, que seria, a tradução seria Fale como os grandes oradores do TED, né, do TED.com. Ele conta uma história, Ronildo, que eu vou te dar isso como inspiração. Acredite vocês todos que hoje nos acompanham, o Steve Jobs não era ele não tinha a eloquência de um grande apresentador. Ele não era um grande apresentador. Duvida? Pega os primeiros lançamentos da Apple, pega o primeiro lançamento do iPod, por exemplo, e vê um dos últimos lançamentos do MacBook Air, por exemplo. Você fala, mas se ele não era um cara tão eloquente, como é que ele conseguia fazer aquele estardalhaço, aquele sucesso que eram as apresentações da Apple em São Francisco, né? Treino, meu amigo.
E estatisticamente, para cada palestra de 1 hora, o Steve Jobs treinava 90 a 100 horas. Zé, você tá de brincadeira, 90 a 100 horas. Cara, isso aqui é negócio de gente profissional. Desculpa os que olham o mundo das palestras de forma, cara, isso aí, esses caras devem ganhar dinheiro pra caramba, é um negócio, chega lá, fala um pouquinho, enche o bolso de dinheiro. Não é. Como em qualquer outra carreira, isso aqui é um negócio profissional, que exige muita preparação, domínio absoluto da tua área de conhecimento, que é outra dica importante, não seja expert em várias coisas, viu, Ronildo? Então, prepare-se, treine muito, se grave. Hoje todos os smartphones, né? Mesmo esses celulares mais simples, tem câmera. Pede para sua mulher te filmar, pede para o seu marido, para o seu filho te filmar e obtenha feedback. E faça muito evento gratuito. Outra dica sensacional. Com os teus ex-colegas de escola, dentro da sua empresa. Ajuda. O mínimo que você vai fazer, você vai ajudar as pessoas e as pessoas vão te ajudar a ser melhor. Perfeito. Mais uma do chat aqui. O Maicon fala o seguinte, te pergunta, né, qual que é a importância da apresentação pessoal e do design, da arte, do visual da apresentação? Maicon, sensacional a sua pergunta, cara. Os dois essenciais, cara. Essenciais. Você tem que estar bem vestido. E o bem vestido, idealmente, é que siga a forma de se vestir daquela empresa específica. Tem muita empresa, por exemplo, que é muito informal. Se você aparecer lá para fazer a palestra de terno, você já criou, na verdade, uma separação e mostra que você não entende a empresa, tá certo? Então, a apresentação pessoal é essencial. E não é só no mundo das palestras, não. Tem que estar com a barba feita, com uma roupa adequada. Não pode ter muito perfume também, né? Que isso mostra que excesso nunca é bom, né? E a apresentação dos slides, cara, tanto que tem muita empresa hoje que se especializou nesse mercado, algumas que eu até já os atendi, já fiz palestras, não é? Que viram nesse mercado um nicho, nesse nicho uma oportunidade singular, né? Então, capricha no teu slide. Se você me permite, Marcel, vou dar uma dica. Teus slides, o mínimo de palavras que você puder. Por quê? As pessoas estão ali para assistir você, não o seu PowerPoint. Então, o Guy Kawasaki, outra dica de leitura legal, ele tem um livro muito bacana chamado Encantamento, em inglês Encantamento. Não nesse livro, mas no livro você deve ler também como é que você encanta as pessoas, na verdade. Mas ele diz o seguinte, que a fonte mínima, até nisso tem ciência, viu, Marcel? Por exemplo, Arial, Verdana, essas fontes são melhores, assim. Fonte mínima 30, companheiro. O Steve Jobs, a maioria dos slides dele não tinha nada, não tinha palavra nenhuma, tinha uma foto e era ele que fazia o show. Lembra? Palestra é show business, hein? Como a vida é, aliás. Palestra é show business, então. Apresentação pessoal, apresentação cuidadosa dos teus slides, briefing super detalhado para que você faça a palestra mais adequada, mais bem definida para o teu público-alvo. São dicas importantes, Maicon, para que você tenha sucesso como palestrante. Legal, Zé, vou voltar para o chat de novo. Fica à vontade. O pessoal falou do seu livro, alguns elogiaram, alguns perguntaram. A Flama Júnior. Tá aqui o nome. Flamarion, meu amigo de São João da Boa Vista. Perfeito. Fala, Flamarion. Perguntou como que foi o roteiro, como que você escreveu o roteiro do livro. Sensacional, cara. História, roteiro. Eu começo com uma história, né? Começa com a minha saída de São João, ao roteiro de um filme, muito rapidinho, que aqui a gente tem pouco tempo. Começa com a minha subida, começa daí com a minha derrocada, e daí eu começo, volto a subir na carreira novamente, e a lógica do livro, se eu ficar contando a minha história, ninguém vai se interessar. A minha história tem que ser o pano de fundo para as mensagens, para os princípios, para os valores que eu quero transferir, para os valores que eu quero compartilhar com as pessoas, para fazê-las melhores. Então o roteiro do livro eu pegava um monte de história minha que eu passei, momento que, por exemplo, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus, momento que, cara, graças à minha mãe, à minha sogra, alguns amigos que são verdadeiramente irmãos, tudo isso eu conto no livro. E isso, de cada historinha dessa, eu pego uma história, uma técnica, um princípio para que você utilize isso na sua vida. Então, a história tem que ser relevante para o outro. Entendi a história do Zé Ricardo, o que ele viveu que eu posso aprender, que eu posso evitar de passar na minha vida. Então, a ideia é essa, Flamarion. Legal. Agora vamos voltar aqui. Agora, como palestrante,
quais foram os principais desafios que você encontrou aí no meio do caminho? É desafio todo dia, não é que foram, são. Vamos mudar, se você me permite mudar a conjugação do verbo aqui. Esteja preparado, esteja preparada. A empresa, a gente estava conversando isso antes de começar, não foi, Marcel? Eu sempre trabalhei em empresa, né? Enfim, empresa tem toda a estrutura, você tem gente que te apoia, você tem equipe, você tem tudo. Palestrante, estatisticamente, a grande maioria, mesmo os mais famosos, eles têm equipes muito enxutas e muitas vezes a equipe é ele, porque isso é uma outra coisa importante. Hoje você tem muita coisa que você pode terceirizar, tá certo? Por exemplo, uma dica importante que eu vou lhe dar, e tá até a MC Vídeo que nos apoia aqui hoje, faça coisa profissional, mas você não precisa ter câmeras as melhores, mas o ideal é que você faça um vídeo profissional, terceiriza, por quê? A grande dificuldade do palestrante é que tudo ele que faz sozinho, é ele que vende, é ele que entrega. Então, esteja preparado. Você trabalha 8, 10 horas por dia, você está imaginando que você vai virar palestrante. Pô, deve ser sensacional. Eu faço 3, 4 palestras por semana, que muita gente pensa isso, né? Cada palestra eu vou ganhar, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil reais, encho o bolso de ganhar dinheiro, descanso, vou levar uma vida muito mais tranquila. Esquece. O mínimo que você vai trabalhar comparativamente com a tua vida hoje dentro de uma empresa é 1,5 a média 2 vezes mais. Esteja preparado para isso e terceirize o quanto você puder. Criação de site, gravação de vídeo. Lembre-se, a partir do momento que você decide ser palestrante, você vira uma marca e cuide da sua marca. E veja como é que você está exposto na rede social. Crie a marca que leve em conta os teus princípios, os teus valores, os teus sonhos. Tudo isso é trabalho de construção de empresa. Só que a empresa, a partir desse momento que você vira palestrante, passa a se chamar Você S.A. Perfeito. Zé, você que tem essa ampla experiência na área de palestras, como que você acha que está o mercado de palestras hoje no Brasil? É um mercado sensacional, tem como em qualquer mercado, como qualquer outro mercado que você esteja, qualquer vertical, qualquer indústria específica que você vá analisar mais profundamente, tem muita gente que acha que é fácil, muita gente amadora, me desculpem, por isso que eu estou dando as dicas para que você se torne profissional. Isso aqui é dica para você se transformar em profissional. É um mercado sensacional, que é o que a gente chama a indústria do conhecimento, né? A gente vive na era da experiência, que as pessoas querem consumir experiências cada vez melhores, e a era do conhecimento, né? E conhecimento numa área que a gente é sobrecarregado de informação, se você souber condensar essas informações e levar essas informações para os teus públicos alvo específicos, a chance de você vender as suas palestras com sucesso é muito grande. Então o mercado é grande, tem palestrante para tudo quanto é lado, mas enfim, o teu target é ser o Neymar da profissão. Até a hora que crie um modelo, talvez a gente estava até falando aqui que a gente vai criar em parceria aqui com a Eventions, um curso para ajudar vocês com uma série de dicas práticas, com ferramentas práticas, para que você se transforme num palestrante profissional. Então o mercado continua receptivo, mas para palestrante fera, para palestrante que veio para o mundo para fazer a diferença na vida do outro. E a dica é focar num nicho específico de mercado ou não? Vou atirar para todo lado, vou pegar você mais amplo. Qual você que já é? deu a resposta, né, cara? Foco, cara. Foco, né? Tem muitos autores, outras dicas de leitura sensacionais, se você quiser aprender um pouco mais sobre o mundo corporativo, né? Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, né? Que é o livro meu principal de cabeceira. Tem um livro novo do Daniel Goleman, que é o cara que criou o conceito de IQ, né? De inteligência emocional, que é importante você ter foco. Então, por exemplo, Zé, você, o que você faz? Venda. Até um exercício legal para você fazer em casa hoje, a hora que você acabar essa palestra, certo? Depois você vai poder assisti-la novamente aqui na Eventions. Pega a mesma história do Google, a mesma história da Volvo, é o que você tem que pensar em palestra. Quando você fala procura, é sinônimo de Google. Quando você fala segurança, isso é estatística. No mercado automobilístico é Volvo. Então você tem que conectar o teu nicho de mercado. O meu negócio é finanças, o meu negócio é programação em HTML, em Java, o que quer que seja. O meu negócio é vendas. Quanto mais focado você for, e a partir do momento que você criou um foco maior, o teu papel daí é aprofundar, ser um estudioso que
O palestrante, não esquece disso, hein, gente? O palestrante tem que ser enxergado, a palestrante tem que ser enxergada pelo mercado como um grande expert, como uma grande expert. Então, foco. Legal. O Maicon fez uma pergunta bem interessante aqui no chat. Se eu puder responder, vamos lá. Vai, com certeza vai. Hein, cara? Não, bem tranquila. Ele está falando qual que foi o melhor momento da sua vida como palestrante. Ele quer saber algum fato inesquecível da sua carreira que você emocionou a audiência ou o que aconteceu que você queria compartilhar aí com a gente. É de emocionar, cara. Pergunta, obrigado, cara. Foi uma palestra no CIE, aqui em São Paulo. O CIE dá palestras gratuitas no teatro, lá na rua Tabapuã. E eles dão essas palestras gratuitas desde o momento que o CIE passou a existir. E eu ia nas palestras gratuitas porque eu não tinha grana, né? Que é outra dica. Vai assistir palestra, cara. Vai ver o que os palestrantes feras estão fazendo. Tem muita palestra de graça acontecendo com palestrante fera. Eu ia lá, há mais de 20 anos eu coloquei isso na minha cabeça. Falei assim, olha, eu vou estar no CIE um dia e vou fazer uma das palestras mais sensacionais. Foi minha mulher, tal, boa parte dos meus amigos aqui de São Paulo, né? E, Maicon, foi a palestra mais emocionante da minha vida, cara. Foi assim, 450 pessoas no teatro lotado, aplaudido de pé, 2 vezes aplaudido de pé. No meio da palestra, todo mundo bateu palma. Eu chorei pra burro, cara. Eu sou um sujeito muito emotivo, me solto mesmo, não tenho vergonha. Que é isso, cara, é outra dica importante. Coloca o teu coração à disposição das pessoas. Foi o momento mais singular da minha vida, que eu cumpri um sonho que eu queria, na verdade, que era estar no CIE, que eu vejo que é uma organização que faz a diferença na vida dos estagiários, na vida da sociedade. Pô, cara, e eu ali, 99% de aprovação aqui em São Paulo, eu fui para Brasília, 99%, 100% em Brasília, 100%, cara. Coisa mais difícil. Por quê? Porque você faz com o coração, você faz com a alma, não tem como dar errado. Guarda isso. Você pode errar alguma coisinha ali, você vai errar, você vai dar uma engasgada como eu dei aqui hoje. Enfim, a gente é ser humano, viu, gente? A gente é ser humano, não tem medo de errar. Mas se você mostrar que você é um ser humano legítimo, que está ali palestrando para fazer a diferença na vida das pessoas, cara, você deslancha, cara. Guarda isso. Muito legal, muito legal. Agora vamos falar, você falou o sonho que você realizou. E os próximos que estão por vir aí? Cara, ótimo. Compartilhar com a gente agora. Eu não quero ser o maior, nunca tive isso. Eu quero ser o melhor. E o conceito de melhor, para mim, é o que mais ajuda as pessoas. Zé, mas você não quer ser multimilionário fazendo palestra? Dinheiro é importante também. Para mim, eu quero ser o cara que mais faz a diferença na vida das pessoas. Porque eu sou vendedor, né? Minha palestra, eu vou dar uma palhinha da minha palestra de vendas para vocês, que eu digo o seguinte, né? Que em vendas, quanto mais você ajuda as pessoas, mais dinheiro você ganha. Guarda isso. Quanto mais você ajuda, mais dinheiro você ganha. Se momentaneamente essa lógica estiver invertida, o que significa que você está ganhando muito dinheiro e ajudando muito pouco as pessoas, você não se pereniza, você não se perpetua, você não se garante no longo prazo. Então o meu sonho é ser o cara que mais ajuda a gente a ter orgulho de ser vendedor, a buscar mais nesse fascinante mundo das vendas e ser vendedor e de alguma forma falar o seguinte, olha, o Zé, aquele baixinho lá de São João, me ajudou a despertar essa paixão e esse orgulho. Ninguém gosta de se apresentar como vendedor, viu, gente? Eu gosto. É o que eu gosto, eu amo. Então, meu sonho é esse. É que um dia venda seja um negócio nobre, digno, e que todo mundo olhe e fala, pô, aquele baixinho lá foi um cara catalisador desse sucesso aí, um evangelista da venda no Brasil. Esse é meu sonho. Sensacional. Legal. E aí, vamos falar de dia a dia agora. Qual que é a rotina de um palestrante? Cara, essa semana, por exemplo, essa é minha 4ª palestra. Amanhã tem reunião o dia inteiro com 3 clientes amanhã. Ainda no final do dia eu tenho reunião do meu círculo de encontro de casais em Cristo, lá em Alphaville, onde eu moro. Sábado eu dou palestra de novo. Essa é uma semana típica. Você olhar essa semana e você fala, nossa, cara, que sucesso. Tem semana que você não faz nada, cara. Só que na semana que você não faz nada, você tem que ter a inteligência, a capacidade, a competência de entender que você é uma máquina, que você é uma empresa, né? Uma máquina que eu digo que você tem marketing, vendas, finanças, enfim. Então, o momento que você tem a tua agenda está mais disponível, crie bons artigos, escreva um livro. Meu novo livro está praticamente pronto. Fevereiro não foi um mês bom de palestras, foi um mês bom de consultoria. Eu faço consultoria para gigantes, empresas gigantescas, mas eu tinha tempo disponível que eu não estava me deslocando tanto. Então aproveitei para dar uma acelerada no meu livro. O cotidiano, cara, vou falar olhando aqui no olhinho de cada um de vocês, é punk. Desculpa falar bem a verdade. Punk. É muito trabalho, muito. A média
é 12, 14 horas. Isso quando você não está viajando, que você tem que daí montar proposta, você tem que fazer um monte de coisa. Mas, cara, de novo, não entra no mundo de palestras se você quiser ganhar dinheiro. Ô Zé, você é louco, você é vendedor, você é doido, companheiro? Não. Dinheiro é consequência. Entra com toda a tua paixão, com todo o teu amor, que vai dar certo. Esteja preparado, esteja preparada, que você vai ter que ralar, meu amigo, minha amiga, muito, como eu ralo todo santo dia. Todo santo dia. Isso aqui é ralação. Como venda é assim, né? É 99,9999 transpiração e 0,00001 de inspiração. E manda ver. Legal. Faz acontecer. Make it happen, que a gente fala em inglês. Muito bom. O Lucas está perguntando aqui, o que você acha do humor como estratégia aí para... Cara, eu acho sensacional, mas é um mercado que está super inflado, como o meu de vendas também está super inflado, e que é receptivo a quem tem talento, a quem tem muito talento. Então, super legal o mercado, enfim, o stand-up ganhou e ganha cada vez mais ground, né? ganha mercado no Brasil, que é muito legal. E a mesma dica para qualquer outro segmento, você tem que se testar, você tem que ser aprovado por grupos menores antes de você se vender efetivamente. Mas o humor definitivamente é um senhor mercado, cara. Se você tem talento, busca compreender o que as outras pessoas estão fazendo, quais foram as estratégias. Geralmente a estratégia passa por uma estratégia de marketing digital muito forte, você tem que criar viral, você tem que bombar na internet, você tem que estar no YouTube, você tem que gerar engajamento das pessoas que te acompanham, que te acham graça, né, que se divertem com as suas coisas, mas é talento. Se você tem esse talento, aprimore o teu talento. Um livro legal, não tem nada a ver com humor, hein? Mas é descubra seus pontos fortes. Uma vez que você descobriu o teu ponto forte, o teu trabalho para o resto da tua vida é refiná-lo. Quanto mais você refina, mais sucesso você vai ter. E utilizar o humor como estratégia de fixação da mensagem na palestra. Eu acho fundamental. O que eu tenho visto é que tem muita gente que tenta contar muita piada na palestra e não testou antes, na verdade. E se a pessoa não é uma pessoa que mais solta, que mais desinibida e que de fato tem um talento, um dom para fazer isso, é um tiro pela culatra. Mas quem tem talento, quem sabe contar uma historinha ou outra, que aliás, outra dica de ouro, o segredo importante dos grandes palestrantes. O excepcional palestrante, ele tem talento para fazer as pessoas chorarem e para fazer as pessoas sorrirem. Então, os dois são importantes, os dois lados são absolutamente fundamentais. Se você tem mais talento para fazer as pessoas rirem, testa, faça ensaios com amigos e pede que os caras sejam ácidos com você. Vê qual foi a reação. Outra coisa importante, a hora que você estiver fazendo a palestra, mantém contato, que nem eu estou aqui com contato aqui com uma câmera, tentando olhar para você, imaginar você do outro lado da telinha. O olho diz muito, a linguagem corporal diz muito. Tenta se movimentar um pouco, não muito, né? Que isso denota nervosismo. E pega algumas pessoas, quando você está numa plateia muito grande, isso é mais difícil, de 500, 600 pessoas para cima, é mais difícil. Mas você pega um em um lado, um no meio, outro aqui, que é importante você ver como é que as pessoas estão reagindo às suas piadas e às mensagens que você está tentando passar. Legal. E o perfil, então? A gente falou um pouquinho de... Ou ele tem que fazer sorrir, ou tem que fazer chorar. E o perfil desse cara? Como que a gente definiria um perfil do palestrante? Olha, existe um padrão ali pra gente falar? Não sei se existe não, cara. Acho que essa é a boa novidade, cara. Acho que é o mais bacana disso tudo é que não tem um perfil definido. Tem alguns segredos, tem algumas técnicas, que é o que muito rapidamente eu compartilhei com vocês. Os segredos são definir, encontrar a sua paixão e monetizar a sua paixão, tá certo? Outro segredo é preparar-se muito. Outro segredo é ter humildade de entender que há espaço para melhorar sempre. Outro segredo é nunca colocar o dinheiro como teu grande objetivo, na verdade. O dinheiro é consequência. O outro segredo é ganhar traquejo de palco, na verdade. O que é ganhar traquejo de palco? Muito ensaio, muita preparação. Então tem um monte de segredo, mas não tem um perfil não, cara. Tem gente que... Cara, eu vejo muita gente, quando você faz evento grande, você compartilha palco com muitos outros palestrantes, gente que passou muita dificuldade e assim por diante. Então você tem gente que é piadista, gente que tem uma história, só que é uma história tão sensacional que é uma história que pulveriza no Brasil inteiro. Se você tem uma história de vida legal, cara, você tem as meninas que hoje me assistem, tem uma história legal de vida, de repente pode ser a tua primeira grande palestra e vai ser ela que vai fazer você estourar. Essa é a beleza do mundo aí.
E vamos pensar assim, como que ele se atualiza? Onde ele tem que entrar, que blog que ele tem que ler, que site que ele tá sempre atento? Legal, pô, que pergunta sensacional, cara. Vou falar muito pessoal também, né? Mas eu vejo que os grandes palestrantes, todos eles, não sei se isso faz parte do perfil, acho que talvez faça. Uhum. Tem que estudar muito, cara. Tem que estudar muito, muito, muito. Então, lê jornal. Se você pega a tua área de atuação, lembra, o palestrante, ele não é palestrante, ele é um expert do mercado dele. A palestra é o meio que ele leva o conhecimento, que ele disponibiliza o dom, o conhecimento dele com o mundo. Guarde isso. O teu papel é ser um expert, ser uma expert no teu mercado. Jornal, revista, blog, internet usada de forma inteligente. O que é internet usada de forma inteligente? Cara, estatisticamente, o brasileiro gasta quase metade do tempo dele na internet, nas redes sociais, só fazendo porcaria. Essa é a lógica. Desculpa, eu gosto das redes sociais, amo as redes sociais, mas mesmo as redes sociais, todas elas são instrumentos sensacionais de aprendizagem também, de saber o que as pessoas estão fazendo, para você se vender, para você construir a sua marca. Então, dá um Google no seu nome hoje também, para ver como é que você está posicionado. Você quer ser palestrante, dá um Google no teu nome para ver se as fotos que lá estão, se os textos que lá estão são condizentes com a mensagem. São algumas dicas aí que eu acho que podem ajudar, Marcel. Legal. E no roteiro? Você fez o briefing, como que é o roteiro? Como que você cria esse roteiro? Conta pra gente. O roteiro é muito importante, de novo, quando eu vou falar de mercado corporativo, que é um mercado que eu atuo muito forte, né? O roteiro, lógico que geralmente você já tem um roteiro, que ela tem uma história, que geralmente tem um vilão, que você vai apresentar um problema, o vilão é um problema. Toda boa palestra tem que ter um vilão, é o problema, que você apresenta o problema e você depois apresenta a solução, que geralmente a solução é você quem traz pro teu ouvinte, para a empresa que te contratou. Mas roteiro em mercado corporativo necessariamente passa pelos objetivos estratégicos, pelas necessidades e pelos problemas que a empresa está enfrentando. Guarde isso, por mais oba-oba que sejam os eventos corporativos, e a grande maioria não são assim, eles têm um objetivo, que é fazer aumentar as vendas, fazer aumentar a motivação, trazer uma história que faça diferença no bottom line. O que é bottom line? No lucro, na venda da empresa. Então, o teu roteiro, por mais bem delineado que ele esteja, que é um outro erro muito comum do palestrante, ele criou uma palestra, ele acha que ele vai apertar play na cabecinha dele, chegou lá, pá, agora que é papagaio daí, né, cara? A lógica do bom palestrante, ele tem que saber adequar o roteiro que ele já tem dentro da palestra dele às demandas que lhe foram apresentadas pelas empresas, pelas instituições, pelas universidades que vão te contratar. Legal. E o que não pode dar errado? Cara, os fatores cruciais. Boa pergunta, cara. Você tem que... É assim, por isso que eu gosto tanto do termo preparação. O que não pode dar errado? Som, imagem, e muitas vezes vai dar errado. Muitas vezes vai dar errado, tá certo? Som, imagem, geralmente é um complicador. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente famosa nesse mercado, que é, por exemplo, acaba a força. O que você faz se não está sem gerador, né? Essa é a hora que você dá o show, companheiro. Essa é a hora que você vai dar o show. Lembra, você não é palestrante, você é expert. A palestra é o meio que você leva o teu conhecimento ao mundo. Então você tem que estar preparado para fazer a palestra no gogó, mesmo que seja para 400, 500 pessoas, porque aquilo certamente vai ficar marcado na vida das pessoas. Outra coisa que não pode dar errado, tempo. Eu já errei muito, que é um problema recorrente no mundo das vendas. Você foi contratado para fazer a palestra em 1 hora, ponto. Entendeu? Tem gente que faz 1h20. Outra coisa terrível, né? É chegar atrasado, né? Chegar meia hora antes do evento, tá com algum problema e meia hora não dá tempo de você resolver o problema técnico pelo qual você passa. Então, a dica que eu lhe dou, o evento está marcado para as 10 horas, você tem que chegar às 7, 8 horas da manhã estourando para que você tenha tempo de testar, ir para o palco, ver se está tudo funcionando, ver se os microfones que vão para a plateia estão todos eles funcionando e assim por diante. Então, são alguns erros, tem muita coisa. Mas esse... E outra coisa, outro erro muito comum que não pode, é você não estar engajado com as pessoas, né? Chegar lá e ficar monocórdico, assim, olha, hoje eu vim falar sobre vendas, vender muito legal, vender muito bacana, você não sabe o quanto que é bacana vender. Vender é uma área muito apaixonante, muito sensacional, pode vender que vai ser muito legal, cara. Guarda, comunicação, não sei se você lembra disso, comunicação é 7, 38, 55. 7% é o que você fala, é a palavra, 38% é o teu tom de voz, 55, deu a conta certa, que eu sou um cara de humanas, hein, Marcelo? 7, 38, 50, deu. Se não deu, é mais ou menos por aí.
7 então é voz, 38 é o tom de voz, né? 7% são as palavras, 38 é o tom de voz, 55% é linguagem corporal. 55. Então, o entusiasmo, que vem do latim, ter Deus dentro de si, a paixão, a emoção que você transfere nas palestras, vem principalmente do teu corpo. Então, tem técnica para isso também no meu livro novo, nos cursos novos que a gente vai lançar aqui juntos, vai ter tudo isso, que eu vou explicar, por exemplo, não sei se vocês perceberam, eu me policio, porque eu sou um cara muito expansivo, mas, por exemplo, os teus gestos nunca podem passar da altura do ombro aqui, porque isso denota nervosismo e falta de respeito com o público que lhe assiste. Zé, tem tudo isso. A hora que você aprende assim, as técnicas e tal, você deslancha. Tô aprendendo com você também, porque de vez em quando eu levanto aqui. E o título, qual que é a importância do título, assim, para palestras, assim, você conseguir vender a palestra, você conseguir tornar ela atrativa? Poxa, Marcel, só pergunta boa, você está bem preparado, briefing bom, tá vendo? Você está com um briefing muito bom. É fundamental, que a gente chama, por exemplo, em e-mail, quando você vai construir uma estratégia de e-mail marketing, 90% do sucesso do teu e-mail está ligado ao subject line, né, que é o assunto que você tem. E palestra, então, você tem que ter a nome da tua palestra tem que ser muito legal, curto e verdadeiramente ligado ao que você vai entregar para as pessoas. Que eu vejo muito título bom, engraçado isso, né? Tem uma dicotomia aí, um distanciamento. Que o título é bom, a palestra não tem nada a ver com o título. O cara achou o título bom, mas a palestra não é boa. Então, trabalha bem no título, pergunta para os seus clientes, pergunta para os seus amigos o que eles acharam do título, porque é importante você ter esse feedback. Invista bom tempo aí para você ter um bom título. Legal. Zé, tem uma pergunta do Lucas que eu já escutei algumas vezes. Perfeito. Ele falou, caso seja feita uma pergunta e você não saiba a resposta, ou não queira responder essa pergunta, o que fazer? Primeiro, são duas perguntas, né, certo, Lucas? Se você não sabe, seja muito claro, peço-lhe desculpas, que é uma das habilidades mais importantes dos seres humanos e uma das habilidades mais negligenciadas no mundo moderno. Uma tristeza dizer isso, mas é verdade, as pessoas não sabem pedir desculpa. Certo? Olha, essa pergunta eu lhe peço desculpas, eu não sei, mas agora eu vou fazer um compromisso diante de você. Eu vou levar essa pergunta junto comigo, você me permite me dar 2, 3 dias e eu vou ligar para você para te dar, para a gente bater um papo sobre isso. Eu vou aprender sobre isso e vou devolver. Isso mostra que você é uma pessoa verdadeiramente interessada. E a outra pergunta é quando você não quer responder. É uma situação difícil, porque muitas vezes você vai se deparar com perguntas capciosas. Gente que, por exemplo, tem o showman de palestra, na verdade. Não sei quem já é palestrante aí deve conhecer essa figura. Que não sei se é showman, mas enfim, geralmente você está no meio da palestra, geralmente alguém vai fazer uma pergunta, o cara não quer fazer uma pergunta, ele quer fazer a palestra também, sabe? Olha, o meu ponto de vista sobre isso você tem que ter habilidade de cortar o cara. Olha, eu entendo, agradeço a sua participação, super obrigado, mas a gente precisa voltar aqui, porque você é, na verdade, o transmissor da informação. Se aquela pergunta for uma pergunta difícil, se você me permite, Marcel, essa pergunta eu gostaria de endereçá-la com você pessoalmente ao final da palestra. Temos um combinado? Técnica, tá? Pronto, eu tenho técnica, porque você mostra respeito à pergunta do cara e verdadeiramente você mostra, aqui não é a seara, aqui não é o campo o indicado para que a gente aborde um tema tão profundo, um problema, enfim. Mas você só fala isso, olha, Marcel, essa pergunta específica, olhando no olho do cara, se você me permite, pergunta muito boa, sempre reconheça, seja verdadeira. Mesmo as perguntas ruins, elas te fazem pensar e se preparar melhor para as próximas palestras, né? Se me permite, a gente discute assim que a gente acabar aqui, daqui a pouquinho, eu te ajudo com essa questão. Tá fechado? Vamos dar continuidade. Você tem que ter traquejo de saber lidar com situações boas, situações imprevistas que vão acontecer e situações como essa, que você vai ter que se deparar com perguntas espinhosas. Legal. E vamos falar do briefing agora. Nesse momento, como que você tem que lidar com isso? Que perguntas fazer? O que você tem que voltar com anotado, com a lição de casa? Como que é isso? Pô, mas você já deu a resposta, cara. É assim, briefing, você tem que dominar a arte das perguntas. Isso eu vou explicar isso no meu novo livro que deve ser lançado ainda esse ano. O que é dominar a arte das perguntas? Aliás, se você quiser entrar lá no meu blog, josericardonoronha.com.br, tem muito texto já sobre isso. Como é que eu viro um campeão, uma campeã na arte das perguntas?
Marcel, quais são os objetivos estratégicos para essa entrevista de hoje? As perguntas que eu lhe fiz. Qual que é o público, não te fiz essa pergunta? Qual que é o público que participa? Quais são as expectativas desse público? De que forma, qual que é o tempo necessário que a gente tem para levar essas informações a eles? Uma série de perguntas bem feitas e, meu amigo, anota tudo, não confia no teu cérebro, certo? Anota tudo e o ideal, especialmente levando em consideração que eu já disse, é você. O palestrante é você SA. Você é finanças, marketing, vendas, você é tudo, certo? Tem um software, né? Eu uso o Salesforce, por exemplo, salesforce.com, em que você registra absolutamente tudo. E o ideal, já que você fez a reunião de briefing, depois que eu me sentei com você, Marcel, eu lhe envio um e-mail. Marcel, aqui segue o briefing de tudo que nós hoje discutimos. Por favor, me valide ou fique à vontade de acrescentar quaisquer pontos que porventura eu não tenha entendido ou que eu não tenha listado, que eu não tenha elencado. Então, a importância do briefing é essa. Seja um campeão na arte das perguntas, ouvidos atentos, coração ligado na necessidade do cliente. O cliente não te contrata porque você é bom. Tá? Outra dica de venda importante. Ele contrata porque ele enxerga que você pode ajudá-lo a resolver um problema que ele sozinho não tem a capacidade, que ele sozinho ele está enfrentando, não é capacidade, que ele não tem todos os recursos necessários para motivar mais. Então ele vai te buscar, por exemplo, você é um palestrante motivacional, você vai ser chamado para ajudar a motivar as pessoas. Zé, e como conquistar empatia e atenção? Dando atenção, dando muita atenção. Empatia, né? Não sei quem já leu, quem não leu ainda, compra esse livro, que é um livro sensacional, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Repito, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, que em 2012 nos deixou aqui no mundo. Esse cara, enfim, sensacional. E ele dizia que uma das grandes deficiências, Marcel, é que as pessoas hoje não ouvem umas às outras. Existe um déficit de atenção no mercado muito grande. Empatia, a primeira coisa é você se conectar verdadeiramente com as pessoas, olhar nos olhos, tentar estabelecer uma linguagem próxima daquele interlocutor que você tem, no caso aqui o teu contratante, tá certo? E se conectar com ela, dar atenção verdadeira a ela. Usar, por exemplo, a técnica da paráfrase, né? Olha, o Marcel falou uma expressão para mim que é importante, eu devolvo aquela expressão no meu discurso de vendas. E na palestra, empatia, você não está conversando, na verdade, a tendência é que você concentre a maior parte do discurso, que você esteja ali falando a maior parte do tempo. Como é que você cria empatia? De novo, crie conexões com as pessoas. Uma técnica que eu uso, e é técnica do fundo do coração, não é técnica, na verdade. Quando eu chamo de técnica, acaba funcionando como técnica, tenta antes da palestra cumprimentar o maior número de pessoas que você puder. Olha, eu sou o palestrante, qual que é a tua expectativa? Meu, isso cria um diferencial competitivo sensacional, porque as pessoas já têm uma conexão humana a hora que você sobe no palco, e elas falam, uau, conversei com ele agora há pouco, ele veio conversar comigo, ele veio se apresentar. Uma vez eu fui fazer uma palestra, 400 pessoas, eu cumprimentei, como eu cheguei muito antes de começar o evento, cumprimentei quase todas. O contratante virou para mim e falou, Zé, você faz isso sempre? Eu falei, sempre que dá. A gente tinha um coffee break grande antes da minha palestra, sempre que dá, ele falou, cara, foi assim um dos pontos altos do evento, todo mundo falou, cara, o cara dá atenção pra gente. É legal, então isso, são técnicas simples assim, mas por isso que eu falei, é paixão. Se não é movido por paixão, vai dar errado. Se é movido só por grana, pode dar certo durante um tempo, depois você cai fora do mercado, seleção natural. Vamos falar de grana então agora. A Aparecida fez uma pergunta no chat, quanto cobrar e... se você está numa palestra, você aproveita esse momento para vender algum produto, um livro, enfim. Como funciona isso? Vou começar no fim da pergunta dela. O palestrante, você é um vendedor, como todos nós somos, né? Essa é a minha crença de existência. Todos nós somos vendedores, nós nos vendemos o tempo todo. Então, e aliás, Aparecido, um negócio muito legal. A palestra é o teu maior canal de venda de palestras. Então, peça a recomendação e faça uma palestra sensacional. Por isso que eu falei que é show business. Né, que é o momento que, se você gostou, por exemplo, Marcel, estava conversando, você me permite usar a nossa história aqui? Com certeza. Eu conversei com o Marcel outro dia, o Marcel virou para mim e falou assim, Zé, minha noiva trabalha na empresa XYZ, eu vou indicar você para ela. Essa é a lógica, cara. Você gostou, você indica. E você tem que criar um mecanismo para que isso aconteça. Olha, se você gostou dessa palestra, por favor, compartilhe um depoimento na minha fanpage. Na minha fanpage, por exemplo, eu tenho
umas 150 páginas de depoimento de gente que já assistiu. Hoje eu já não peço mais muito, já tem muito depoimento, mas sempre as pessoas estão lá escrevendo, olha, Zé, adorei tua palestra, ou não gostei disso, não gostei daquilo. Então, isso é importante. Quanto cobrar? Não existe ciência por trás disso, Aparecida, não existe. A minha dica é que você, gradativamente, você vá subindo o seu preço, linguística de vendas, nunca fale em preço, viu? Investimento. O investimento que você apresenta ao mercado para te contratar, que ele vai subindo gradativamente em conformidade com o traquejo, com o seu crescimento como profissional. Mas varia muito, você pode cobrar 2, pode cobrar 5, pode cobrar 10, pode cobrar 20, pode cobrar 30, depende muito do quanto você criou essa imagem de credibilidade, reputação e confiança diante do mercado. Não existe ciência, mas quanto mais expert você é enxergado pelo mercado, mais dinheiro o mercado está disposto a te pagar e mais sucesso você vai ter. Bacana. E saindo do tradicional, existe outra forma de monetizar? Cara, eu assim, na boa mesmo, assim, eu sou vendedor, amo o que eu faço, mas existe sim, sem sombra de dúvida. Eu estou aqui por causa disso, aliás, certo? Quando eu estava em busca de uma solução que me permitisse, que é um dos problemas do palestrante. A hora que você está palestrando é sensacional, você está ganhando dinheiro naquele momento, só que você não está ganhando dinheiro de outras formas, na verdade. Você não está gerando receita de outras formas. Então eu acho que a Eventuals é uma plataforma da boa, Marcelo. Vocês estão de parabéns, cara. A plataforma é sensacional. Sensacional porque ela é simples, todo mundo pode mexer, certo? A grande maioria dos palestrantes, dica importante, a grande maioria dos palestrantes não são programadores, não são. Tem que ser simples e prático. O cara foi lá, gravou, então eu acho que essa é uma plataforma que tem tudo para dar certo, mas que ela tem que estar atrelada a uma estratégia de divulgação, uma estratégia de marketing, uma estratégia que esteja atrelada à tua macroestratégia de venda de tudo que você oferece ao mercado. E, aliás, palestrante, lembra, antes de qualquer coisa você não é palestrante, você é expert. Então a palestra é um meio que você leva, que você monetiza, palestra presencial. A outra é a palestra online, o outro é livro, o outro é você criar seminários, o outro é você vender e-learning, cursos propriamente ditos. Você tem que se enxergar como uma empresa e criar uma árvore, né? A partir daquela árvore que é o seu nome, você vai, olha, aqui tem as palestras físicas, aqui as palestras online, aqui os cursos, aqui os e-books, aqui os livros. Se você acredita verdadeiramente na sua mensagem e acredita que ela é contundente o suficiente para fazer a diferença, ajudar as outras pessoas a incrementarem suas vidas, você pode criar uma gama de produtos muito grande. E a Eventuals eu acho que é um canal importantíssimo que permite que a gente leve as nossas mensagens, que a gente ajude as pessoas sempre dentro de um binômio. Alto impacto, guarda isso, hein? Ó, outra dica de ouro. Alto impacto e baixo custo. Você tem que fazer a diferença na vida das pessoas, mas não pode custar muito, senão você não vende. Legal. E pensando no mercado, no todo, você acha que está tendo adesão isso? Os outros palestrantes também estão ingressando nessa parte do online? Eu tenho visto muita gente boa, lá fora especialmente. Eu acho que o Brasil ainda está um passo bem anterior ao dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, todos os grandes palestrantes, eles já têm todos os produtos deles. São empresas, na verdade, né? São grandes empresas. Tony Robbins, Brian Tracy, Jack Canfield, estou pegando a minha área específica, embora o Tony Robbins seja mais de só motivação, né? Mas Jack Canfield, Brian Tracy, outros grandes lá fora, Brandon Burchard, enfim, você tem grandes caras que eles têm todas essas linhas, palestras online, tem tudo isso. Então eu não tenho dúvida, cara, que é pela dimensão territorial que o Brasil tem. E acredite, quanto mais envergadura você tiver, você tem que pensar em ser um estrategista, uma estrategista, certo? Que sempre vai ter empresa querendo te contratar, isso é legal, isso é bacana. Se você soube se posicionar estrategicamente bem, o mercado tende a te contratar. Só que o mercado é empresa, é instituição, o teu investimento para te trazer é alto. E as pessoas físicas, né? O grande varejo. Então você tem que levar essa mensagem para essa pessoa também que está em São Paulo, que está no Rio Grande do Sul, que está no Acre, que está no Rio Grande do Norte, dentro desse binômio. Tem que ser alto impacto e tem que ter baixo custo. E o que é peculiar na hora de realizar um evento presencial e um evento online? Fala olhando para uma câmera. Cara, é assim, são dinâmicas distintas, né? Uhum. Aqui o esforço é muito grande, que eu tenho que ficar o tempo todo olhando para a câmera e tentar transferir toda a minha paixão, todo o meu conhecimento. E agora estou tentando, me transfiro para o outro lado, onde você está sentado, que esse é o teu papel. Teu olho tem que brilhar, teu coração tem que pulsar. Você entende o que eu estou te dizendo, né? Que é verdadeiramente você
tá de corpo e alma, ainda que você esteja com inúmeras câmeras, como eu estou aqui na minha frente. Então são dinâmicas distintas. E outra dica importante, a Eventions, não sei se eu vou ajudar muito, acho que eu vou, sim, claro que eu vou. A Eventions te dá essa oportunidade de você se gravar em casa. É legal, porque, enfim, isso te dá prática, te dá traquejo, te dá a possibilidade de você começar a testar esse mercado. Mas a minha dica de ouro para você, quer ganhar dinheiro, quer fazer a tua missão acontecer, é a dica mais importante. Faça um trabalho profissional. Contrata alguém para te gravar, do jeito que a gente está aqui, um estúdio. Tem estúdio bom no Brasil inteiro, a própria Eventions aí, hoje a gente tem o apoio aqui da MC Vídeo, tem muita gente boa para lhe ajudar, que, enfim, quanto mais profissional você aparece diante do mercado, maior é a chance de que o mercado te compre, porque você é um produto, hein? Não esquece disso, você é um produto. Nossa, Zé, que duro, companheiro. É não, você é um produto. Se as pessoas estão te comprando, você é produto, certo? E as pessoas, você tem que cuidar da tua embalagem, tá certo? O que você está vendo aqui é uma grande embalagem, e que, além da embalagem ser muito boa, Marcel, quando você compra um produto, quais são os dois componentes que você tem que saber? Você quer de marketing, embalagem e conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Não adianta nada você ter uma baita gravação, a equipe do Bispo te ajudando aqui, se você não tiver conteúdo, cara. Você tem que ter conteúdo. Então, essa é a dica. Legal. Tem uma pergunta do Maicon Regis, no chat ele pergunta o seguinte: quais são as suas principais dicas de argumentação para encantar um cliente? Para se vender. Pô, cara, que legal. Foi legal, né, cara? Porque assim, ao final dessa palestra, já posso contar já, Marcelo? Pode contar. As duas primeiras palestras que eu vou vender aqui, e essas são vendidas daí, Maicon, as 10 dicas de atendimento e encantamento da Disney, exatamente em cima da tua pergunta. Como é que eu encanto meu cliente, tá certo? Mas eu vou te dar uma palhinha aqui, tá certo? Encantar cliente é uma arte, é cuidar dos detalhes, é colocar toda a tua equipe, todo o teu talento à disposição do cliente. É criar uma empresa que a gente chama em inglês de customer centric, não é company centric, né? Ela é centrada, customer centric, ela é centrada no cliente. Então a Disney acho que é o caso mais bem definido de encantamento de clientes. Então essa é uma dica importante. Eu vou ficar muito honrado, a gente, né, Marcel, vai ficar muito honrado se você puder investir. A gente tem uma condição mega especial dessa primeira palestra, e todas as minhas palestras aqui na Eventions, de novo, você tem que ter diferencial competitivo, né? Você vai ganhar um e-book com 40, 50 páginas lotadas de conteúdo, exercício prático para que você exercite essa habilidade específica. Legal. Zé, eu queria abrir um espaço também para você falar dos seus próximos projetos, enfim, o que está vindo por aí. Legal. Primeiro quero te agradecer, cara. Obrigado por ter me trazido. Agradecer a todos vocês que nos honram aqui com a presença, toda a equipe técnica que propiciou esse evento. Tem um monte de coisa legal acontecendo. O livro novo está praticamente pronto. Deve sair em uma grande editora esse ano. O título está praticamente definido também. Mas é um livro super prático, super bacana, que vai ter a participação do James Hunter, do Monge o Executivo. Vai ter a participação do Gustavo Cerbasi, vai ter a participação do Christian Barbosa, vai ter a participação do Robert Wong, vai ter a participação do Raul Candeloro, da revista Venda Mais, onde eu sou articulista também. Esse é um dos projetos. Um dos projetos que eu estou me dedicando mais de corpo e alma mesmo, que eu quero levar a minha mensagem para o Brasil afora, assim. E eu sei que muita gente não consegue me contratar, certo? A empresa tem budget, né? A empresa tem orçamento grande para me contratar. Mas muita gente tem me pedido: Zé, quando você vai vir fazer uma palestra na minha cidade? Muitas vezes eu estou na cidade deles, mas eu estou dentro de uma empresa, eu não posso convidar as pessoas para lá participar. Então eu vou me dedicar mesmo, cara. Na boa, eu vou me dedicar a colocar. Hoje a gente coloca no ar 2 cursos. O primeiro é o Segredos de Atendimento e Encantamento da Disney, e o segundo é para um público super específico, grande, gigantesco no Brasil, que eu me transformei num especialista, que é corretor de imóveis, os 10 segredos dos corretores campeões. Eu dou aula, eu sou professor do Cresce também, percorro o Brasil inteiro ajudando as grandes imobiliárias, as grandes corretoras, as grandes construtoras do Brasil a incrementarem as suas habilidades. Então esse é um outro projeto. E andar o Brasil inteiro, né, cara? Continuar, eu dou aula na FIA, nos principais. Com a graça de Deus, sou um dos professores mais bem ranqueados na FIA, nas aulas para alunos gringos, né, para alunos do International MBA, no Americas MBA. Cara, lembra que eu falei para vocês? É 16 horas por dia de trabalho. Esteja preparado. Tem que ter paixão, porque
vai ralar para burro. Tem muita coisa boa para fazer. Legal. Zé, boa parte das perguntas que a gente teve no chat aqui, a gente acompanhou que pessoas que querem ingressar nesse mercado. Perfeito. Vamos deixar uma mensagem para essas pessoas. Legal. Olha, primeira coisa, acredite, é possível. Prepare-se muito, descubra a sua paixão, identifique um mercado específico que você vá operar, tá certo? E invista em você mesmo, invista o quanto puder, compra curso, compra palestra, participa de outros eventos, de outros palestrantes, tá certo? Tenha humildade de aprender sempre. Mas a dica mais importante que eu vou lhe dar é siga seu coração, né? Entre nesse mercado com a certeza de quanto mais você quiser fazer a diferença no mundo, maior é a chance de você se transformar num palestrante de sucesso e, como consequência, como uma das muitas consequências legais disso tudo, ganhar muita grana. Siga seu coração, vá em frente, força, trabalha duro porque é difícil pra caramba, e vai ser difícil pro resto da vida, mas a missão de que você tem de fazer a diferença na vida dos outros é fascinante. Boa sorte, que Deus te ilumine, que dê tudo certo. Se eu puder lhe ajudar, em breve, aí nas próximas semanas, a gente deve colocar aqui novas palestras especificamente feitas para vocês, com as dicas dos palestrantes profissionais, dentro desse binômio, né, de baixo custo e alto impacto. Legal. Se você quer acompanhar as palestras do Zé, é só você entrar em eventials.com/José Ricardo Noronha, tudo junto, sem nenhum caractere diferente, não é isso? É isso mesmo, eventials.com/José Ricardo Noronha. Hoje tem o lançamento de 2 cursos. Primeiro, os 10 segredos dos corretores campeões e o segundo, os 10 segredos de atendimento e encantamento da Disney. Como uma condição especial de lançamento no primeiro mês de lançamento, R$50, é o preço de uma pizza, cara. Né, Marcel? O preço de uma pizza. É compromisso, tá certo? E eu vou te dar um e-book com 40, 50 páginas recheadas de conteúdo, com muita dica prática para você encantar o seu cliente. Então, se você puder me ajudar também, se você puder aí embaixo da tua telinha compartilhar, já começar a compartilhar se você gostou, se você não gostou da palestra de hoje também, se você puder indicar para os teus amigos, eu vou ficar muito honrado se eu puder lhe ajudar também no meu blog lá, josericardonoronha.com.br. Cadastra seu e-mail para você receber meus artigos de graça, mas eu vou ficar muito grato se agora, a hora que acabar aí na telinha embaixo aí de você colocar um comentário que é o que você, se você me permitir fazer uma pergunta, pode, Marcelo, pode, antes de terminar? Quais foram os 3 pontos que você considerou as dicas mais importantes que eu compartilhei aqui hoje com você? Espero usufruir da honra desse teu investimento e em breve a gente vai estar junto aí de novo. Legal. Zé, eu sou suspeito para falar, mas eu preciso deixar aqui o meu aval. Eu assisti, eu vi, eu apoio, tá? Foi sensacional, vale a pena esse investimento. Então é só você entrar em eventials.com/José Ricardo Noronha, vocês vão gostar. E aí eu vou aproveitar, se você me permite aqui, no dia 27 desse mês de março, ou no finalzinho do mês, pode ser que esse dia altere, mas a princípio no dia 27, a gente vai fazer a 4ª edição aí do projeto Impulsione. A gente vai falar de dicas de ouro para você produzir um conteúdo com qualidade, uma transmissão online, tá? Então, se você, até vou aproveitar aqui também e falar para quem é palestrante e quer iniciar, e seguir as dicas do Zé aí, fazer o seu webinar em casa, começar aí online, ou então que você já atua, já é um palestrante profissional e quer vender seu curso, eu queria fazer um convite para você estar acessando a eventials.com. Lá você pode criar palestra, você pode testar inclusive a ferramenta, se você não quiser assinar primeiramente, você pode entrar, testar, ver como que funciona. E a gente tem uma plataforma completa, que tem todos os recursos para você criar a transmissão, precificar, vender tudo integrado pela ferramenta e realizar tudo pela ferramenta também. Tem tudo lá, é só você entrar e conferir, tá? Eu queria agradecer muito, Zé, a sua presença aí, todas as dicas que você deu, acho que foram sensacionais. O tempo à disposição que você teve de vir até aqui com a gente. E também queria agradecer a MC Vídeos por todo esse apoio que eles deram na produção, nessas imagens sensacionais, tão excelentes. E eu queria convidar você para voltar a fazer aqui as próximas palestras, a gente fazer essa parceria e ficar sempre lado a lado. Vamos junto, cara, e vamos junto nós todos, hein? Isso aqui, enfim, nós estamos, usar aquela expressão popular, estamos juntos. Vamos ter sucesso para você, que Deus ilumine a tua jornada, faz acontecer, make it happen. Legal. Pessoal que assistiu, muito obrigado pelo tempo. Acesse o perfil da Eventials, eventials.com/Eventials e confira os próximos que estão por vir aí. Até breve, obrigado.